Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra, mais um estudo do Grupo Espírita Servo de Jesus. Boa noite, Alexandre. Tudo jóia? Congelou um pouco a sua imagem aqui para mim, Alexandre. Deve ter dado algum delayzinho aí na... Ah, caiu. Vamos aguardar aqui. O Alexandre deve ter tido algum problema ali na conexão. Ah, voltou. Voltou. Tudo bem? Voltei. Deu até avisou aqui que eu estava com problema no Wi-Fi, mas já estamos de volta. Então tá. Então vamos começar aqui. A gente começa fazendo uma leitura. Eu estou com o livro da Esperança, ditado pelo Espírito Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier. Vamos ver aqui qual vai ser a lição da noite aqui para nós. Número 58, ter e manter. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Jesus, Marcos, capítulo 4, versículo 25. Não é Deus quem retira daquele que pouco receberá. É o próprio Espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óvulo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo, que o trabalho de seu pai lhe granjeou, e que lhe coube em herança, o vê cobrir-se de ervas parasitas. É seu pai que lhe retira a colheita, que não quis prosperar? Capítulo 38, versículo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Reflitamos em alguns quadros da vida. A quem se consagra ao serviço, mantendo o trabalho mais progresso? A quem auxilia o próximo, mantendo a fraternidade, mais recursos? A quem respeita o esforço alheio, mantendo a colaboração em louvor do bem, mais estima? A quem estuda, mantendo a instrução geral, mais cultura? A quem cultiva a compreensão, mantendo a concórdia, mais clareza? A quem confunde os outros, mantendo a obscuridade, mais sombra? A quem se queixa, mantendo o azedume, mais desânimo. A quem se irrita, mantendo a agressividade, mais desespero. A quem cria dificuldades no caminho dos semelhantes, mantendo obstáculos, mais problemas. Na mesma diretriz, quem se empenha a compromissos, mantendo dívidas novas, mais deveres, e a quem solve obrigações, mantendo novos créditos, mais direitos. Nós todos, os espíritos em evolução, algo a planear e realizar, suprimir e aperfeiçoar no mundo de nós. O espírita, desenvolvendo o ensinamento do Cristo, demonstra que, em toda parte, nas realidades do espírito, daquilo que habitualmente mantemos, teremos sempre mais. E assim, Senhor, nas vibrações dessa leitura, pedimos a Jesus que auxilie nesse momento o nosso facilitador da noite, nosso irmão Alexandre, abençoando a todos nós que nos encontramos nesse momento, conectados para o aprendizado. Que Jesus esteja conosco. Assim seja, graças a Deus. Pessoal, o tema da noite, então, é morte e amor. É o capítulo 30, né? 29 e 30 do livro Pensamento e Vida. E aí a gente finaliza, são os dois últimos capítulos aí do livro. E aí o Alexandre preparou para nós. Eu vou te passar a palavra, Alexandre, colocar o PowerPoint aqui, ó. Tá joia? Perfeito. Qualquer coisa que você precisar, e aí nós vamos até às 20. Perfeitamente. Vamos chamar, tá bom? Então, tá bom. Então, boa noite a todos. Espero que nesse final de domingo tenha todo mundo revigorado, dispostos para mais uma jornada de trabalho, a iniciar-se amanhã, nas mais diversas funções, nas mais diversas realidades, nas mais diversas circunstâncias. Mas cada dia que nasce é uma nova oportunidade que o Criador nos concede de realizar mais um pouco do nosso aprendizado, do nosso dever de casa, nesse processo divino chamado reencarnação.
E aí, concluindo o estudo desse livro, Pensamento e Vida, a gente tem 2 capítulos que, num primeiro momento, poderiam parecer antagônicos, a morte e o amor. Mas, na verdade, são simplesmente um complemento natural da lei do Pai que deseja a evolução de tudo. Nós somos espíritos imortais. Então, a morte para a gente não existe. Ou melhor, ela é entendida como uma circunstância natural do processo de evolução do espírito, esse ente que por si é imortal, ou seja, teve início e não terá fim. Mas voltemos à base, voltemos ao começo, aquilo que sempre será o nosso roteiro, seja hoje, seja amanhã, seja nesse orbe, seja em outro, que é o Evangelho Divino. Então vamos lá. Primeira questão interessante. Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós errais muito. Uma fala de Jesus, que está no Evangelho de Marcos, no seu capítulo 12, versículo 27. Isso é muito importante para a gente meditar. A maioria das pessoas pensa em Deus na morte. Pensa no mundo espiritual como o outro reino. Sendo que Deus, tal como os espíritas hoje o entendem, e o Cristo chamava atenção para isso, é Deus dos vivos, é Deus dos espíritos. No Livro dos Espíritos, em determinado momento, quando Kardec pergunta da lei do progresso, lei da destruição, os espíritos vão responder: olha aqui, um general se preocupa mais com seus soldados do que com as roupas deles. Então, ou seja, o Pai, Jesus, como seu mestre e enviado governador da Terra, está muito mais preocupado com os nossos espíritos do que com as nossas roupas. Não é que ele descuida dessa parte. Assim como o Pai, ele bem sabe que nós necessitamos de uma série de questões materiais, mas esse não pode ser o nosso foco. Numa leitura que uma vez eu vi do milagre da ressurreição da filha de Jairo, depois, quando Jesus chega à casa, depois que já tinham lhe anunciado que a menina tinha morrido, ele fala: eu quero ver a menina que apenas dorme. E os médicos da época, naquele momento reunidos, falam: olha aqui, você acha que a gente não conhece a morte? Ela está morta. E Jesus, de maneira muito serena nessa leitura, embora esse versículo não exista no Evangelho, fala: olha aqui, vocês conhecem a morte, mas eu conheço a vida. Leve-me até ela. Ou seja, eu não estou aqui para criar contendas, mas eu estou aqui para vos dar novas oportunidades. Então a morte não é um processo que o Criador coloca como uma punição, como um castigo ao espírito. É simplesmente um processo que ele fala: olha aqui, terminou essa lição. E é um preparo para a lição seguinte. E é essa visão que Emmanuel vai trazer nesse livro, indicando uma coisa muito importante, que para os que permanecem na carne, a morte significa o fim do corpo denso. Para os que vivem na vida espiritual, representa o reinício da experiência. A nossa vida verdadeira é a vida do espírito. E eu vou chamar muita atenção porque às vezes a gente fala que a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Não, é a vida do espírito. Qual a diferença? Quando Jesus estava reencarnado, quando Chico, quando Francisco de Assis estavam reencarnados, eles estavam vivendo a vida de espírito. Eles estavam plenos das suas responsabilidades e honrando os compromissos que eles assumiram quando da jornada de trabalho terra.
mesmo no corpo físico. O espírito sobrevive à carne. O mundo espiritual sobrevive ao mundo material. Isso não é isso que a gente está falando. Isso é um fato. Os espíritos deixam bem isso claro. A gente só está falando que quando a gente encarar os nossos processos de vida e de morte, que a gente tenha sempre em mente que a vida é a vivência das leis divinas, a honra dos nossos compromissos espirituais, o esforço do aprendizado da lei de amor, de justiça e de caridade. Ou seja, em suma, é o amai-vos e instruí-vos, que o Espírito da Verdade, que é o próprio Cristo, deixa bem claro no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, pensemos como nós estamos preparando esses nossos ciclos de vida. Porque essa tem que ser a nossa preocupação. Porque sendo a mente o espelho da vida, entendemos sem dificuldade que na morte lhe prevalecem na face as imagens mais profundamente esculpidas por nosso desejo, a custo de reflexão reiterada de modo intenso. Frase difícil, mas vamos tentar pegar o conceito dele. A nossa mente, o nosso psiquismo, vai ser um reflexo de tudo o que a gente viveu. E o número de vezes que nós repetimos uma ação, que nós repetimos uma postura, que fizemos um determinado esforço, ou deixamos de fazer outro, isso vai impregnando no nosso psiquismo. Isso vai criando uma imagem mental do que nós realmente somos. Então, quando chega o momento de desencarne, que a barreira do corpo físico, que a armadura do corpo físico se dissipa, eis que nós nos encontramos como realmente somos. O reflexo, a construção que fizemos por todas as nossas atitudes, por todas as nossas posturas, por todos os nossos esforços, de forma extremamente intensa. Porque sem a barreira para nos proteger dos nossos pensamentos um tanto quanto desorganizados, a gente vive aquilo ali com muita intensidade. É por isso que os espíritos falam que as dores morais, as dores do corpo físico, são mais intensas. Da mesma forma que aqueles que foram zelosos nos seus processos reencarnatórios relatam graças que eles não conseguem traduzir em palavras. Este tem que ser o nosso esforço, para que no momento de desencarne a balança pese mais para este lado, para o lado das venturas, para o lado das conquistas. O que muitas vezes vai implicar na vida em renúncias, em dores, não em martírios. Aquele que nessa própria vida já recebe a recompensa por suas boas obras, muitas vezes cai no versículo de Jesus: esse já recebeu seu galardão. Nada mais tem a receber. Porque queria um reconhecimento do mundo, queria um reconhecimento dos seus pares, queria ser reconhecido pelos outros como uma pessoa X, boa, magnânima, caridosa. Ele desejava esse reconhecimento. Ele não fazia de forma desinteressada. Bom, melhor fazer o bem em qualquer circunstância. Mas esse já recebeu seu galardão. O interesse pessoal prejudicou o que poderia ser uma grande conquista, se ele tivesse feito isso com maior grau de desinteresse. Livro dos Espíritos. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Os Espíritos falam. Todas as virtudes têm seu mérito. A que mais meritória se assenta na mais desinteressada caridade. E aí, vamos começar a pensar na nossa vida e na nossa morte como processos que são consequências. A maneira como a gente vive
vai indicar a maneira como nós vamos vivenciar o processo da morte. Todos os círculos de existência, para se adaptarem aos processos de educação, necessitam do hábito, porque todas as conquistas do espírito se efetuam na base de lições recapituladas. É muito interessante isso aqui, porque o Emmanuel está falando que é uma regra que transcende o mundo material. Em todos os círculos de existência, plano material, plano espiritual, planos sublimados, regiões celestes, zonas abissais, umbral, em todos os círculos. Para que a gente aprenda, o processo educativo necessita do hábito, que se faz por recapitulações, por revivências, por reexperimentações. Todos nós, no nosso campo profissional, numa atividade que a gente faça, numa cozinha, numa arrumação de casa, a primeira vez que a gente faz, a gente é inábil naquela habilidade. Depois, com o tempo, com a repetição, nós nos tornamos hábeis, habilitados a realizar aquilo ali. Ao ponto de uma dona de casa, experiente após anos cuidando da casa, se em algum momento for levado para uma outra casa, para uma casa nova, uma mudança, quando for chamada a realizar um certo serviço doméstico, mesmo naquele ambiente estranho, ela já sabe o que tem que ser feito. Ela já sabe dos elementos que ela precisa, seja na cozinha, seja na casa. Pelas experiências repetidas que consolidaram uma experiência no seu espírito. Devemos entender os patrimônios espirituais, essas virtudes adquiridas da mesma forma. Então, pelo exercício do hábito, nós adquirimos nossas novas habilidades. O próprio Emmanuel deixa isso bem claro, trazendo nesse livro, né, quando ele fala, num capítulo anterior do próprio livro, no capítulo 20, que o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Ou seja, você não fala o seguinte, agora eu tenho o hábito de caminhar. Agora eu tenho o hábito de fazer leituras. Você tem que acumular reflexos, ou seja, andar todos os dias, ler todos os dias, para que, diante desse acúmulo de experiências repetidas, isso induza você a uma rotina. Eu agora me exercito todos os dias. Eu agora me alimento melhor todos os dias. Eu agora leio todos os dias. Eu agora me alimento espiritualmente melhor todos os dias. Então, a gente não alcança a primazia em nada se não for pela repetição e pelo esforço contínuo que a gente faça para adquirir aquelas habilidades. Então, aí começa a nossa primeira pergunta. Quais são os hábitos que a gente está tendo? Porque essa frase vale tanto para os bons quanto para os maus, mas eu vou chamar a atenção para aqueles que a gente não presta atenção. Atitudes que eu tenho todos os dias vão operar uma indução à minha rotina. Eu vou considerar que aquilo ali é normal e eu começo a fazer aquilo ali sem nem que eu perceber que eu estou fazendo. Ou seja, nesse momento, todos vocês estão criando hábitos. Se vocês têm o hábito de participar de lives, de estudar, de ver conteúdos edificantes, beleza, vocês estão induzindo isso na sua rotina. Se vocês não têm, se este não é o seu hábito, você tem outros hábitos, na alimentação, no exercício físico, na leitura, no estudo do evangelho, no estudo da doutrina, tudo isso vai induzir uma nova rotina para vocês. Então, perguntem-se, olhando a sua semana, não o dia, porque realmente a dinâmica do dia às vezes é muito variada, mas na sua semana, quantas horas você gasta com cada uma das coisas que você faz? A dedicação ao trabalho, a dedicação ao sono, a dedicação à família, todos esses vão ser
componentes importantes para entender que tipo de reflexo mental você está acumulando e quais rotinas você está criando. E fugir da rotina é difícil. É por isso que o Emmanuel chama a atenção do Chico, já no começo da sua trajetória: disciplina, disciplina, disciplina. Não se perca nas rotinas do mundo. Discipline seu espírito desde o começo para vivenciar um programa de espiritualização. E aí, ele vai trazer a morte como uma certidão das experiências repetidas a que nos adaptamos, de vez que cada espírito, mais ou menos, se transforma naquilo que imagina. É deste modo que ela, a morte, extrai a soma de nosso conteúdo mental, compelindo-nos a viver transitoriamente dentro dele. Vamos tentar entender o que ele está querendo dizer com aquilo ali. A morte nos confere a certidão das experiências repetidas a que nos adaptamos. Ou seja, os hábitos que eu adquiri, as experiências que eu adquiri, aquilo que eu fiz repetidamente. A morte vai ser uma certidão. Olha aqui, você está diplomado nessa questão. E isso induz em cada espírito a transformação naquilo que imagina. E aí ele vai colocar um mais ou menos que eu acho importante a gente explicar o porquê. Nós nem sempre, em vigília, temos ideia do que nós somos espiritualmente. Mais do que isso. Muitas vezes, mesmo em desdobramento, mesmo no mundo espiritual, nós não temos uma real noção das nossas potências, das nossas dificuldades. A espiritualidade fala muito desse mal que nós mesmos desconhecemos de nós mesmos. Nós ignoramos. Por isso, o que é criado pela morte é a nossa imagem real e não a que a gente espera que a gente tenha. Todos nós esperamos desencarnar como pessoas que fizeram bem o trabalho que lhe foi confiado. Não é a querer envergar a figura de missionário, de santo, nada disso. Mas a gente fala, olha aqui, a gente fez todo o esforço que a gente podia. E muitas vezes a gente chega lá em cima e descobre que não foi bem assim. Que a gente angariou expectativas que não eram reais. Que as nossas posturas construíram uma coisa diferente do que a gente falava. O que eu estou fazendo aqui cria uma extrema responsabilidade para mim. Porque eu estou falando, convidando as pessoas à luz do Evangelho a uma vida mais reta. Se em algum momento no meu psiquismo eu falar que por muito falar eu consegui essa evolução, eu vou estar enganado. Eu vou estar cometendo os mesmos erros que o Cristo chama a atenção dos fariseus, quando ele fala que por vãs repetições acham que serão ouvidos. Não é por eu falar muito do bem que eu vou me tornar bondoso, não. É por praticar o bem. Então, se eu falo, internalizo e pratico, beleza. Se eu só falo, beleza, melhor que não falar. Mas eu vou criar uma expectativa irreal sobre mim. E eu vou me decepcionar quando chego lá em cima. Alguns aqui, espero que muitos, já tiveram a oportunidade de ler o livro Voltei, do nosso irmão Jacob, que foi um grande trabalhador da doutrina espírita, da qual a gente tem que muito agradecer os benefícios que ele nos trouxe. Mas quando ele desencarna, ele vê que ele não está numa condição tão primorosa assim. Que muitas vezes, quando ele estava julgando defender a doutrina, ele estava julgando interesses pessoais. Não por maldade em nenhum momento, mas justamente por não ter percebido o quão aberto é o programa da espiritualidade, o quanto que o não julgueis do Cristo é importante. Mas ele se insere e relata para a gente, olha aqui, não cometam esse equívoco, não coloquem a sua persona, as suas opiniões à frente da doutrina. Tem uma frase do Tolstói muito interessante,
que ele fala, ainda encarnado, tá? Não é como espírito, não, que ele já escreveu alguns livros. Mas quando encarnado, que ele fala que respeite todas as religiões no campo de batalha. Você não sabe qual é o céu verdadeiro. Isso eu estendo para outras questões. Nós não sabemos a verdade. O espírita tem algumas noções que outras pessoas não têm, é verdade, mas ele não conhece a verdade. Mas a gente sabe do mundo espiritual, a gente sabe das realidades que nos cercam, a gente sabe do nosso lar e outras colônias espirituais. Beleza, a gente tem conhecimento delas. Mas eu vou fazer uma pergunta sincera a vocês. Se alguém perguntasse a vocês se vocês conhecem Dubai, salvo aqui alguém que já tenha ido presencialmente, vocês falariam que não. E aí, se perguntasse uma pessoa, porque eu já li um livro sobre Dubai, você conhece Dubai? Não. Ele leu um livro sobre Dubai. Ah, eu vi um filme sobre Dubai, um documentário muito bom. Então você já conhece Dubai? Não conheço Dubai. Eu vi um documentário muito bom sobre Dubai. Então o espírita não conhece o nosso lar. Ele já leu, talvez já tenha visto o filme, mas ele não conhece. O espírito dele pode conhecer por já ter lá, mas ele em vigília não tem essa experiência. Então não trate o mundo espiritual como um domicílio que a gente já tem todo o domínio. Nós seremos muito surpreendidos no nosso momento de desencarne. Por isso é que a morte vai nos compelir a viver transitoriamente, porque o objetivo é sempre evoluir, dentro das circunstâncias que a gente criou. Serão boas, depois dessa transição vamos ser chamados a desafios maiores. Se foram difíceis, aí a gente tem que pegar o evangelho para entender o que a gente vai fazer nesse momento. Antes. Se esse conteúdo é o bem, teremos a nossa parcela de céu, correspondente ao melhor da construção que efetuamos em nós. E se esse conteúdo é o mal, estaremos necessariamente detidos na parcela de inferno que corresponda aos males de nossa autoria, até que se extinga o inferno de purgação merecida, criado por nós mesmos na intimidade da consciência. Ou seja, nós vamos colher os frutos do que nós plantamos. O plantio é livre, a colheita é obrigatória. É sempre transitório. Nesse sentido, por quê? Porque aquele que fez o mal não vai ficar preso internamente naquela circunstância. E aquele que fez o bem não vai viver eternamente daquelas benesses. Ambos vão ser chamados a mais. Ambos vão ser chamados a evoluir. Para o Criador, o que tropeçou, o que deu certo, está feliz com os dois, desde que eles permaneçam na casa paterna. E aqui eu vou voltar no Evangelho para a gente ver essas duas situações na prática. Na parábola do filho pródigo, famosa, conhecida por vocês, o filho se ausenta da casa do pai. E, num reino distante, perde toda a fortuna, toda a herança que lhe foi dada, ao ponto de ter que se alimentar da bolota dos porcos. Quando ele percebe aquela situação e lembra da casa do pai, lembra de Deus, lembra da sua origem, ele fala, nossa, até o jornaleiro na casa do meu pai tem uma condição de vida melhor do que a minha. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele escolhe se levantar. E falarei que pequei contra ele, contra mim mesmo e contra os meus semelhantes. E não sou digno de ser chamado teu filho. Mas que ele me aceite como um dos servos, e para mim já está bom. Mas o pai, que o via ao longe, ou seja, o pai em nenhum momento perdeu o filho de vista. Então, ao longe, ele já diz aos servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. E aí eu queria justamente conversar sobre vocês, sobre o que são esses 3 presentes, digamos assim,
que o Criador vem em socorro do filho que estava muito tempo ausente. Ele pede que os servos vistam a melhor roupa. A melhor roupa é a roupa de festa? Se vocês forem mergulhar numa piscina, vocês vestiriam terno e gravata? Se vocês forem num casamento, vocês vão de bermuda e camiseta? A melhor roupa é adequada à circunstância. Olhai os lírios do campo, eles não tecem nem fios. Porém, nem mesmo Salomão em sua glória se vestiu como um deles. Então, quando o Criador nos concede melhor roupa, ele reestrutura o nosso espírito. Ele nos convida a uma nova etapa de trabalho, no mundo espiritual ou na encarnação, com uma roupa mais adequada. Se nós agredimos muito o nosso perispírito, falando das realidades espirituais, ele reestrutura o nosso espírito para que nós tenhamos condições de operar nos reinos espirituais. Se nós estamos planejando um processo de reencarnatório, ele nos dá as melhores condições para que nós façamos o trabalho que nos é pedido. Não necessariamente sermos absolutamente perfeitos em tudo. Para a prática, isso, na maioria das vezes, não seria útil. André Luiz mesmo, quando ele vai fazer a análise disso no livro Mensageiro, se não me engano, ele nota uma pessoa que foi completista, ou seja, que tinha uma ampla liberdade para escolher qual seria na próxima encarnação, por ter completado o seu programa de reencarnação anterior, e ele fala que bom que... Ele vê uma pessoa comentando, que bom que você aceitou aquela falha na perna, isso vai te ajudar muito. Ou seja, a falha na perna é a melhor roupa possível naquelas circunstâncias. Ele traz um anel em seu dedo. Qual que é o símbolo do anel, pessoal? Existem dois símbolos que são muito fortemente associados aqui. E eles não são distintos, eles na verdade se colaboram. Um é o símbolo da aliança. Volta-se a ter uma aliança com o Pai. É uma visão talvez um pouco herdada das nossas muitas experiências no catolicismo, mas ela continua sendo válida. Nós estamos refazendo a nossa aliança, o nosso compromisso para com o Pai. Mas existe uma outra interpretação muito interessante, que, como eu disse, complementa essa. É o anel da autoridade, querida. Mesmo no erro, a gente aprende. Que ali a gente não deve se meter, que aquelas posturas eu não devo mais abrigar. Então, o anel representa toda a experiência que você já tem. E olhando para o seu anel, você vai saber, eu não posso olhar para isso de novo. Eu não posso errar de novo. Ou eu tenho que fazer isso se eu quiser vencer novamente. Então, é um símbolo do seu diploma. Assim como existem muitas formaturas que são simbolizadas por um anel. E, por fim, calçados em seus pés. A figura do calçado é muito importante, porque ele significa qual o rumo, quais estradas você deve seguir agora, qual o seu direcionamento, qual o seu mapa, o seu roteiro. O Cristo, na Santa Ceia, que é o resumo da experiência dele na Terra, quando ele vai lavar o pé, e fala, você não vai lavar o meu pé? Ele fala, olha aqui, se eu não te lavar os pés, se eu não indicar por onde você tem que caminhar, você não tem parte comigo. Ele fala, então me lava dos pés à cabeça. Ele falou, não, quem está comigo precisa lavar os pés. Ou seja, precisa saber para onde tem que andar, porque o resto vai ser adquirido no caminho, pelas experiências. Mas você tem que andar por onde eu estou falando que vocês devem andar. Os passos que eu já trilhei e que eu estou deixando aqui como pegadas para que vocês sigam. Eu sou guia e modelo. Vão por onde eu andei. E é isso que ele nos lega. A minha paz eu vos dou, o Cristo nos fala. Porque, ou seja, ele conquistou aquela paz e, portanto, é dele para entregá-la a nós. Mas como é que a gente alcança essa paz? Como é que a gente usa dessas nossas experiências da forma mais positiva possível? Novamente, vamos pedir socorro ao Evangelho. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons.
E passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Todo mundo aqui conhece o trecho bíblico que vai se seguir essa passagem, mesmo que alguns ainda não tenham mapeado. Paulo, no seu capítulo 12 e no seu capítulo 14, dá lições sobre mediunidade e a questão dos dons espirituais. Então, ao longo do capítulo 12, ele vai falar da necessidade dos dons espirituais, que busquemos com zelo, com afinco, os dons espirituais. Mas ao final do capítulo 12, ele fala aqui: busquem com dedicação os melhores dons. E passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Qual será esse caminho? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. É forte, né? Não importam as atitudes exteriores. Se o seu mote, o seu interesse não for divino, não for de renúncia, não for embasado no amor, na caridade, na justiça, então nada daquilo ali se aproveita. O dom da profecia, o dom do conhecimento, a fé, os recursos que eu distribuo aos pobres, significa que eles não vão levar nada disso em conta? Vão. André Luiz, que atendia de má vontade algumas pessoas de forma gratuita por influência da secretária dele, tem na prece de uma dessas assistidas o amparo no mundo espiritual que lhe faltava. Então, todo e qualquer bem que a gente faça, mesmo constrangido, como o Sirineu, ainda vai ser contado. Mas a gente não perde, não ganha o fruto. Não absorve daquilo ali toda energia, toda benesse que aquilo aí poderia nos trazer. Alguns de vocês já talvez também já tenham oportunidade de ter lido o livro Getúlio Vargas em Dois Mundos. E, sem entrar aqui no mérito da política de maneira mais extensa, em determinado momento, durante os processos de assistência a Getúlio, a assistente pergunta: mas ele é uma pessoa querida no mundo. As preces que são feitas em favor dele não o beneficiam nesse momento? E aí o instrutor explica: não, as preces o beneficiam sim. Mas como muitas dessas atitudes que ele teve, positivas, quando da gestão do Brasil, foram feitas mais por interesse pessoal do que pelo desejo sincero de servir, o espírito dele não aceita aquilo ali como um galardão que ele merece, porque o que motivou não era divino. Então ele não aceita esse amparo divino. E a espiritualidade, calma e pacientemente, vai tentar desconstruir nele, deixar que ele seja aberto à gratidão de milhares de pessoas que foram beneficiadas por suas atitudes. Mas é um processo que a própria lei divina deixa claro. Cada um colhe o que planta. Então, se a gente agiu com interesse, mesmo frutos benéficos, a gente vai ter dificuldade de absorver o sumo. Mas vamos avançar. Opa. Falando deste amor. E aí, agora pegando do pensamento e vida, sempre o Evangelho, para a gente entender o pensamento de Emmanuel. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas.
brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É o fundamento da vida e justiça de toda a lei. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. Vemo-lo assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. O último capítulo do livro Pensamento e Vida é muito poético. Em parte, porque nós ainda não conseguimos fazer uma ideia clara do que seja o amor. Nós entendemos algumas posturas de amor. Nós entendemos algumas atitudes de amor. Mas ainda temos dificuldade, não é que somos incapazes, por favor. Ainda temos dificuldade de entender o que é o amor pleno. Por que eu não gosto dessa frase de incapazes? Porque às vezes a gente tem a oportunidade de conversar com espíritos na reunião mediúnica que falam, eu não conheço o que é o amor. E a gente fala, olha aqui, você pode não estar se lembrando, mas você conhece o amor, sim. E mesmo que você não saiba o que é amar, você sabe o que é ser amado. Porque você já teve entes queridos, genitores, esposas, filhos, que te amaram profundamente. Isso é um fato. Seja nessa ou em outras encarnações, temos espíritos que nos amam profundamente e que velam por nós em todas as circunstâncias. A nossa irmã Ila, que faz muitos estudos com não me fugiu o nome aqui, com Haroldo Dutra, perdão. Ela uma vez trouxe uma leitura, que ela é uma estudiosa das cartas de Paulo. Ela trouxe uma leitura daquela frase de Paulo, que nós somos cercados por tão grande nuvem de testemunhas, que eu nunca tinha ouvido, que eu sempre repito quando eu tenho oportunidade. Ela nos traz que a figura de testemunho significa, na luz do Evangelho, aquele que conheceu a verdade. Então, essa nuvem de testemunhas que nos cerca não são aquele monte de espíritos que está cobrando de nós pelos nossos erros do passado. Essa nuvem de testemunhas são uma multidão de espíritos que já aprenderam o amor divino, que já testemunharam a verdade, que já conhecem a lei em profundidade e que estão aqui para nos amparar, para nos ajudar. Essa nuvem não é uma nuvem de cobradores. Nós também temos essa, mas não é o foco. O foco é a nossa nuvem de pessoas que já conhecem a lei do amor e que desejam intensamente trabalhar por nós. E a gente vê isso na figura de todos os missionários. Jesus, Francisco de Assis, Buda, Madre Teresa, o Chico. Mas a gente também pode ver isso na figura da nossa mãe, do nosso pai, do nosso chefe em algumas circunstâncias. Pessoas que desejam nos dar oportunidades para fazer e refazer dentro dos limites que lhes são permitidos. Em todas as circunstâncias. Então, entendemos que esse amor permeia a tudo, serve a todos, atua sobre todos, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Se o Pai é o Pai, aguarda pacientemente e respeita todas as decisões, quem somos nós para julgar fulano por atitude A ou B? Aguarda o seu processo evolutivo e deixa que ele siga o seu processo evolutivo. Quais os atributos de amor segundo o Evangelho? O amor é paciente, é bondoso, não se inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata,
Não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se pegarmos qualquer uma dessas características do amor, a paciência. Se praticarmos um pouco a paciência todos os dias, e entenda que para praticar paciência você tem que passar dificuldade. Não existe praticar paciência quando você está na aventura, não. Você precisa realmente passar por circunstâncias, não dificuldades, circunstâncias que te exigem o uso da paciência. Se você estiver alimentando essa paciência e tornar ela um hábito, uma rotina, ela vai te induzir um hábito e você vai estar mais próximo do hábito de amar. Se você pratica benevolência, se você pratica o perdão, se você toma cuidado para não esbanjar, para não se vangloriar, para não se mostrar aos outros, se você tem zelo para não machucar ninguém, se você procura na sua intimidade sempre renunciar às suas coisas em favor dos outros, se você faz um esforço para controlar a sua ira, se você não guarda rancor, ou seja, pratica o perdão, você está acumulando reflexos mentais que vão te induzir ao hábito do amar ao longo do tempo, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, ao longo dos bilhões de anos, porque a nossa evolução data de um tempo imensurável. Às vezes a gente pergunta, e uma vez pesquisei isso, quanto tempo nós temos como espírito? Cara, nós não temos uma resposta categórica sobre isso, sobre a doutrina. Mas nós somos muito, muito, muito velhos. Se o Cristo preparou esse orbe pensando em nós, e isso é relatado em vários livros, então alguns bilhões de anos nós temos. Mas talvez seja muito, muito, muito mais do que isso. Um número que a gente não consegue nem imaginar. Então, entendamos o nosso esforço, a nossa necessidade de adquirir todas essas habilidades ao longo do tempo e não julgarmos infelizes ou incapazes porque não alcançamos a plenitude só porque esse é o desejo, é isso que eu pedi em prece para o Pai, que me torne paciente, bondoso, humilde. Só assim. Pedir isso tudo, ele me resolve o meu problema e eu estou evoluído. O mundo espiritual é maravilhoso, mas ele não é fantástico no sentido de mágico, e sim maravilhoso do ponto de vista de capaz de realizar os milagres em nós. E aí eu vou trazer um raciocínio que eu acho muito interessante, que ele vai expor no final desse capítulo. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos, ou seja, milhões de séculos, para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto ao verme. Ou seja, o anjo é amado pelo Senhor e lhe concede milhares e milhares de séculos para as tarefas que ele tem para fazer. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine e sejamos sempre sob a lei da responsabilidade, que se manifesta para cada consciência de acordo com suas próprias obras. Causa e efeito e livre-arbítrio. O que Tiago chamava no Evangelho de lei perfeita da liberdade. O plantio é livre, a colheita é obrigatória. A cada um segundo suas obras. Todas essas frases têm o mesmo significado, que
Na medida que nós nos tornamos mais responsáveis, o Criador vai nos dando mais liberdades. Na medida que nós vamos usando o nosso livre-arbítrio de maneira equivocada, ele vai restringindo a nossa liberdade. Definições. Os espíritos reclamam que a gente não tem uma palavra para cada coisa. Mas aqui eu vou fazer uma distinção que eu acho interessante entre livre-arbítrio e liberdade. Livre-arbítrio é o seu direito de escolha. Liberdade é as opções que você tem para escolher. O livre-arbítrio nunca é tomado do espírito. Ele é lei divina, princípio. Então a criatura sempre pode ser dócil ou rebelde a qualquer circunstância que ele ocorra. Então, ou seja, o livre-arbítrio sempre se manifesta de alguma forma. Liberdade não. Quando nós enveredamos pelos caminhos do erro de maneira sucessiva, o Criador fala, olha aqui, vai ser desse jeito. Ah, eu não quero. Olha aqui, você pode não querer, o seu livre-arbítrio, mas vai acontecer do mesmo jeito. Porque agora, a lei que te protege e que exige que você não passe por mais certas circunstâncias, vai imperar sobre o seu desejo, porque o seu desejo está doente. Então, se podemos ainda assim, fomos como deportados, aceitar isso de maneira positiva, como foi o caso dos egípcios, ou ainda ficar inconformado, como foi o caso do restante dos deportados que estão aqui até hoje. Mas a liberdade nos foi cerceada pela irresponsabilidade com que nós lidamos com o nosso livre-arbítrio. Mas eu vou fazer um comentário aqui agora sobre o tempo, nesses meus últimos 5 minutinhos. Cadê? Beleza. Aqui. E amando-nos, permite o Senhor perlustrarmos sem prazo o caminho de ascensão para Ele, concedendo-nos, quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade para reconciliar-nos com o bem, que é a sua regra imutável. Ou seja, a regra do bem não muda. Ninguém sai enquanto não pagar o último centavo. Enquanto não aprendemos a amar, não completamos o nosso processo evolutivo. Regra 1. Regra 2. Vocês têm o tempo que vocês quiserem. O bom aluno se forma no tempo regular. O mau aluno repete uma dúzia de vezes, mas se forma. Beleza, para o pai não faz diferença. Ele nos concede a sua própria eternidade. Ou seja, ele nos empresta um dos seus patrimônios, que é a imortalidade, porque Deus é eterno, ou seja, ele não tem início nem fim. Nós somos imortais. Temos início, mas não teremos fim. Ele nos concede essa vida eterna, essa vida imortal, para que a gente possa caminhar até Ele. A vida eterna é esse processo de comunhão com o Pai. Então ela não pode ser herdada, como é o interesse do jovem mancebo ou do fariseu. Ela tem que ser construída, ela tem que ser conquistada. A imortalidade da alma é herança divina. Nosso espírito nunca vai ser destruído. A vida eterna é outra coisa. E o tempo é um dos parâmetros que o Criador usa de forma mais significativa para educar a criatura e para mostrar que o amor dele é universal. Se eu perguntar para vocês aqui, neste momento, Deus ama mais a você ou a Jesus? Algumas vezes a gente impacta com a palavra, não, ele ama todo mundo igual. Mas é depois de um momento de hesitação. Porque ele fala, como é que ele vai gostar tanto de Deus, de Jesus, quanto ele gosta de mim? Como é que isso é possível? Ele é um filho obediente, carinhoso, respeitoso. Eu só faço lambança, ou pelo menos eu faço muita lambança ainda. Mas ele nos ama do mesmo jeito. E uma das provas que ele faz isso, uma das maneiras que ele tem de demonstrar isso, é pegar para o espírito simples e ignorante que porventura esteja na terra, ou o espírito em prova e expiação que está na terra, ou o espírito que seja em caminho de regeneração que está na terra, ou ao Cristo
Espírito puro que veio à Terra e falou: seu dia tem 24 horas. O tempo é patrimônio exclusivo do Criador. E ele distribui igualmente para todos os filhos. Aproveitamento do tempo é mérito da criatura. Mas o tempo pertence ao Pai. E ele entrega isso irrestritamente e infinitamente a todos os seus filhos. E uma prova disso é a fala do próprio Jesus, na Santa Ceia, que vai fechar o nosso estudo de hoje. Quando ele fala do sermão profético e fala das coisas que haveriam de vir, Filipe vira para ele e pergunta: mas, mestre, quando isso irá acontecer? A qual dia Jesus responde: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Ou seja, nem o Filho do Homem, nem o Cristo, nem Jesus é o Senhor do tempo das coisas. O tempo das coisas pertence única e exclusivamente ao Pai. Ele deixou isso bem claro. Desde lá o Eclesiastes, Velho Testamento, para não falar 57 milhões de orbes atrás. Mas não vou entrar nesse mérito neste momento. Tudo tem o seu tempo predeterminado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ou seja, para tudo há um tempo. O importante é nós aproveitarmos o tempo que nós temos. De maneira focada. Como diria um outro grande mestre divino que nós tivemos, que foi Buda, quando Buda come, Buda come. Foco. Aproveitem a encarnação. Vivam a sua família. Valorizem a sua profissão, o seu trabalho. O resto vai vir com o tempo e com as circunstâncias. Então, é isso que eu vim trazer para vocês um pouco sobre o que o Evangelho nos tem ensinado e o que Emmanuel nos revela no livro Pensamento e Vida sobre a morte e o amor. Luciana? Fechamos com chave de ouro aí o livro Pensamento e Vida. Um livro tão fininho e tão profundo, né, Alexandre? Nossa, Muito, muito. cada linha ali você tem que parar e fazer a reflexão. É um livro muito denso mesmo. Com certeza, mas foi muito bom o estudo. E aí já vou aproveitar aqui e deixar o recado para o pessoal, que na próxima quarta, a gente continua os nossos ciclos de estudo, né, as nossas palestras, e agora nós vamos ter temas diversos, né, dentro da doutrina. Eu vou ler aqui para vocês, só para vocês terem ideia, tá no WhatsApp lá do grupo, né? Então o pessoal acompanha. Na próxima quarta vai ser Missão do Homem Inteligente na Terra. E na sequência, mediunidade e mistificação, os falsos profetas, os sinais dos tempos, o espírito imundo que volta a casa e amai-vos e instruí-vos. Essas vão ser as nossas palestras de às quartas-feiras desse mês. Então, a próxima é a missão do homem inteligente na Terra. E eu queria pegar um gancho no que o Alexandre falou no início aí, lembrando Emmanuel e Chico, né? Hábito e disciplina, para a gente não se perder na rotina do mundo, porque senão a gente não consegue separar uma horinha para a gente estudar, né? Seja no domingo, que está todo mundo em casa, a gente tem o benefício aí da internet, do Alexandre que preparou o estudo para nós, assim como de outros, né? E também essa questão que foi falada no final, que é o aproveitamento do tempo, né? Temos a eternidade para aprender? Temos, mas espero que não sejamos mal alunos, né? E eu achei muito interessante esse mês de maio, esse mês de março, esses temas, porque hoje nunca se usou tanta internet, a gente tem recebido tantas mensagens, né? E visto tantas coisas, e as pessoas estão misturando um pouco de doutrina com misticismo, se perdendo.
Então, quando a gente para estudar um pouco doutrina espírita com base nas obras básicas, igual nós estamos fazendo, a gente consegue distinguir, né, o que é da doutrina, o que é cristão e o que está misticismo misturado. Só estudando a gente consegue, né, Alexandre? Sem dúvida. A referência tem que ser sempre Kardec e Jesus. Uma frase informal. Tem um livro chamado Caderno H, escrito pelo autor Mário Lago. Ele uma vez foi o livro do vestibular da UFMG. Eu li os livros do vestibular. Eu gostava. E ele tem uma frase lá que me marca muito. Uma situação, na verdade, que uma vez uma professora perguntou para ele o que ele deveria ler para entender Shakespeare. E ele respondeu: Shakespeare. Então, o que a gente precisa ler para entender Kardec e Jesus? Kardec e Jesus. A gente tem que ler a doutrina, a gente tem que ler, porque senão as raízes não são em nós. E aí a gente se perde. Agradecemos profundamente todos esses autores fantásticos, Haroldo, Alírio, que trazem reflexões profundas para nós. Mas não nos esqueçamos de Kardec e do Evangelho. Voltemos sempre em Kardec e do Evangelho. Sempre, sempre. A Cristiane aqui está agradecendo, a Marlene também falou ótimo estudo, obrigada. O pessoal está agradecendo aqui. Que bom, pessoal, vocês gostaram, né? A palestra fica gravada, quem perdeu depois pode assistir lá no Facebook da casa, ou nós temos também o canal de YouTube. Então, nós vamos partir agora aqui para a prece final, agradecendo a Jesus essa oportunidade bendita, agradecendo ao nosso companheiro Alexandre, que preparou, disponibilizou o seu tempo, os seus conhecimentos, de forma tão carinhosa para nós, que Jesus o abençoe, que possamos iniciar esse ano com paz no coração, aproveitando melhor o nosso tempo, com disciplina, disciplina e disciplina, e que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. Alexandre, muito obrigada, viu? Disponham, disponham. Boa semana aí, boa semana para o pessoal. Para todos nós. Até a próxima. Tchauzinho.